Bem, dando continuidade à resolução do nosso querido TD, chegamos à questão de número 10, que diz o seguinte: o gráfico abaixo representa o espaço percorrido em função do tempo por um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado. E aí ele fornece aqui a nossa figura. E a pergunta é a seguinte: pode-se afirmar que a posição do móvel para tempo igual a 0,5 segundos e a função horária da velocidade desse móvel são respectivamente. Então ele vai querer primeiro a posição, ou seja, o espaço, desse tempo aí de 0,5 segundos, e ele também vai querer a função horária da velocidade desse móvel. Então vamos lá. Inicialmente vamos encontrar logo o que? Nós vamos encontrar a aceleração. Por que nós precisamos encontrar a aceleração? Porque com base na aceleração é que nós vamos poder simplesmente calcular a função horária. E aí, para calcular essa aceleração, eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar a equação espaço final igual ao espaço inicial mais v0t mais at ao quadrado dividido por 2. E aí nós sabemos que, se observarmos o gráfico aí, a minha posição inicial é justamente a de 15 metros, que é de onde está saindo esse objeto que está sendo lançado aí. Então, o que acontece? Eu tenho o meu S de 15 e vamos pegar aqui até a altura máxima aqui, nós vamos pegar esse valor aqui correspondente, ou seja, de 20, como sendo o S final. Por quê? Porque eu estou querendo, nesse intervalo de tempo de 0 até 1 segundo, saber qual é a minha aceleração, e agora eu tenho as minhas variáveis, no caso espaço final e espaço inicial. Então vamos lá. Espaço final 20, espaço inicial 15. A velocidade inicial vai ser 0, que ele ainda vai ter que ser lançado, vezes o tempo, mais a aceleração, que é o que eu estou querendo saber, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Mas eu pergunto a vocês, qual é o valor do tempo nesse intervalo aqui? 1 segundo. Então, 20 menos 15, 5. 0 vezes t dá 0. Então, esse termo vai para 0. E aqui eu vou ter a vezes 1, que é 1 segundo, ao quadrado dividido por 2. Multiplicando o meio pelos extremos, portanto, eu tenho que a minha aceleração vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só que observe bem o seguinte: o meu movimento aqui é um movimento de subida, ó, 15 metros até 20 metros. Então eu estou lançando. Consequentemente, a minha aceleração só pode ser o quê? Negativa. Então a minha aceleração será igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Com isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho a seguinte coordenada, vamos dizer assim, que quando o meu tempo está no eixo X, eu tenho tempo e espaço. Então, quando o meu tempo for de 1 segundo, o meu espaço vai ser de quanto? De 20. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Quem é o meu espaço final?
Ou melhor dizendo, se eu quiser descobrir quem é a minha velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. V é igual a velocidade ou seja, a minha velocidade final vai ser 0 a minha velocidade inicial aqui agora é o que eu quero saber, e a aceleração menos 10 vezes t. O intervalo de tempo é de 1 segundo, né? Então, passo V para cá, menos V0 igual a menos 10 vezes 1. V0 igual a 10 metros por segundo. Observe por quê? Porque negativo com negativo, se eu multiplicar por menos 1, fica positivo. Então, agora eu tenho a velocidade inicial dessa minha função. Mas eu quero saber quem é a minha velocidade, a função, né, de aceleração em função do tempo aqui. Então, para esse cálculo aqui, cadê a minha caneta? Eu vou ter V igual a V0. Deixa eu apagar. Aqui não fica legal, não. Eu vou ter V igual a V0 mais A vezes T. Quem é V? Vou colocar V0 igual a 10. A aceleração é menos 10 vezes T. Então essa é a minha função horária da velocidade. Então, nisso eu já sei que não pode ser nem o item B, nem o item C e nem o item E. Só sobra o item B de bola e o item... Desculpe, sobra o item A e o item D. Logo, o que vai acontecer? Eu agora que já tenho a minha função ali do espaço, eu simplesmente vou aqui e calculo. Quem é o meu espaço final? Vai ser, quem é o meu espaço inicial? 15. Mais, quem é a minha velocidade inicial? 10 metros por segundo. O tempo que ele quer? 0,5, que ele está pedindo em 0,5 segundos. Menos a aceleração, que é 10, já que é negativo esse menos está aqui, então, vezes 0,5 ao quadrado dividido por 2. Logo que eu terei 15 mais 10 vezes 0,5, 15 mais 5, menos 10 vezes 0,25, 2,5, né? Então, menos 2,5 dividido por 2. Logo, esse valor aqui só pode ser 18,75. O quê? Metros. Então, agora eu tenho a minha função de velocidade e tenho minha função de espaço, que nesse caso aqui acaba resultando no único item possível, que é o nosso item A. Então, essa questão é uma questão trabalhosa, não é uma questão difícil, é uma questão um pouco mais longa, que requer que você tenha essa atenção necessária para evitar esse tipo de erro. Ok? Continuando.
chegamos na questão de número 11, que diz o seguinte: uma partícula percorre com movimento uniforme uma trajetória não retilínea. Em cada instante, teremos que, item A, os vetores velocidade e aceleração são paralelos entre si. Item B, a velocidade vetorial é nula. Item C, os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si. Item D, os vetores velocidade e aceleração têm direções independentes. Item E, o valor do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração muda de ponto a ponto. Nesse caso aí, se você pegar o enunciado da questão, ele está dizendo que o movimento é uniforme e que a trajetória não é retilínea, certo? Então, a velocidade vai ser constante e a trajetória que você vai ter, ela vai ser o quê? Curva. Portanto, o que vai acontecer? O vetor velocidade vai ser sempre tangencial e como a trajetória é uma curva, a gente tem uma aceleração centrípeta. Isso aqui pode ser representado por uma figura mais ou menos assim. Então, que vocês vão visualizar muito nos livros. Então, indicando justamente essa minha aceleração centrípeta, certo? E a minha velocidade aí tangencial. Logo, o que acontece? Se a aceleração aponta para o centro da trajetória, uma aceleração centrípeta, o vetor velocidade sendo tangencial, a aceleração e esse vetor tangencial vão ser sempre o quê? Perpendiculares entre si. Logo, a única opção que você vai conseguir marcar aqui que fala sobre isso é o item C de casa. E então passamos para a questão de número 12. A questão de número 12 diz que arremessa-se obliquamente uma pedra como mostra a figura. Então você tem os pontos A, B, C, D e E aí na figura. E nessas condições ele quer que você afirme o que? A componente horizontal da velocidade da pedra é maior em A do que nos pontos B, C, D e E. Falso. Essa componente ela tem que ter o mesmo valor nesses pontos aqui. Então só por isso já está falso. A velocidade da pedra no ponto A é a mesma que nos pontos B, C e D. Não, porque aqui eu estou aumentando a minha velocidade. Ela chega no ponto C, que é o ponto onde eu tenho a velocidade final, aqui vai ser igual a zero. E aqui ela vai aumentando porque ela está caindo. Então aqui ela vai subindo e vai diminuindo a velocidade. É normal que vá diminuindo porque ela está subindo e vai perder a força para poder parar. E depois com a queda ela acelera. Ou seja, essa velocidade aqui também vai aumentar. Aí ele diz também que no item... Então só de cara já dá para ver que é o item C, certo? Mas aí por que que não poderia ser? Por que que não poderia ser? O item D diz que a velocidade, componente vertical, é nula no ponto E. No ponto E não vai ser nula. No ponto E, a componente vertical, se você pegar aí, vai ter um valor aqui. E a componente vertical da velocidade é máxima no ponto C. Também não. Então aqui você vai ter a componente horizontal e a componente vertical. Então só sobra aí o item C de casa. Bem, passamos para a questão de número 13, que diz que um professor mostra uma situação em que duas esferas metálicas idênticas estão suspensas por fios isolantes. E aí essas esferas se aproximam uma da outra, como mostrado na figura aqui. Então vamos admitir aqui que nós temos uma esfera A e uma esfera B, só para ter uma noção. E aí o que é que os estudantes, 3 estudantes fizeram comentários sobre a situação. A Cecília diz que uma esfera tem carga positiva e a outra está neutra.
A Heloísa faz o comentário dizendo que uma esfera tem carga negativa e a outra tem carga positiva. E Rodrigo diz que uma esfera tem carga negativa e a outra está neutra. Nesse caso, todas as afirmativas estão, como ele diz aí o termo, estão pertinentes. Por quê? Porque se eu tiver uma esfera carregada e outra neutra, ou seja, carregada positivamente ou carregada negativamente, significa que nós vamos ter essa atração. Porque o que, é que vai acontecer? Se a esfera for positiva, significa então que essa carga positiva afastou todas as cargas positivas para outra esfera, e aí o que acontece? A outra vai ficar neutra. Se eu tenho a esfera com carga negativa, a outra tem carga positiva, e você observa aqui que elas estão o quê? Se atraindo. Então, se uma esfera tem carga negativa e a outra tem carga neutra, então, então você tem um fenômeno aqui que é chamado de quê? De indução. Então, deem uma olhada nesse fenômeno para aqueles que não ouviram falar nesse termo, porque é importante que vocês saibam a definição de indução. Esse é um termo fundamental. Então, aqueles tipos de eletrização que nós abordamos, e aí o que acontece? Você vai ter uma mudança na orientação no caso aqui seria dipolo, né? O mais correto chamar isso aqui é o momento de dipolo, até na química a gente vê isso. E quando você tem essa mudança das cargas elétricas, você pode ter o que nós chamamos de eletrização por indução, que é onde o que acontece? Esse indutor ele vai criar um campo elétrico que vai atrair ou repelir os elétrons livres do induzido. Então você tem o indutor e tem o induzido, e reorganiza suas cargas. Por isso que o item B de bola é um item extremamente sensato, porque todos os comentários dos 3 estudantes você não sabe, só está sabendo que elas estão naquele comportamento. Você não sabe se é positivo, se é negativo. Então as suposições, as hipóteses que eles levantaram acerca das cargas e como é a situação das esferas se encontram, são todos corretos. Então nenhum deles está errado, não. E então passamos para a questão de número 15, na qual eu tenho 3 esferas metálicas iguais, estão apoiadas em suportes isolantes, tendo a esfera, em seguida a esfera A é levada para muito longe. Finalmente as esferas B e C são afastadas uma da outra. Após esses procedimentos, as cargas das esferas satisfazem as relações. Vou até olhar aqui se eu não pulei nenhuma questão. Eu pulei a questão de número 13, agora que eu estou vendo. Volto já para ela. Então, vamos continuar aqui e vamos fazer logo essa questão. A questão de número 15. Então, após esse procedimento, o fio é retirado e em seguida a esfera A é levada para muito longe. Finalmente, as esferas B e C são afastadas uma da outra. Ou seja, depois de você ter esses 3 contatos, ou seja, são 3 esferas metálicas apoiadas aqui, essa carga aqui dessa esfera é negativa e essa carga, essas duas aqui estão em contato entre si, né? Então, quando acontece essa retirada, o que vai acontecer? A carga da minha esfera vai ficar negativa, a carga de A. A carga de B vai ficar maior do que zero, a de C também, uma vez que que B e C estão em contato, entre si. E como tem esse fio condutor, esse aterramento aqui, significa que todas as minhas cargas negativas estão indo o quê? Para o aterramento. Então,
O símbolo de aterramento vai ser algo mais ou menos assim. Era até uma questão do aulão. Então vocês vão encontrar muito essa nomenclatura. Logo, só pode ser o item A. Uma questão também que não tem cálculo. Pois bem, vamos voltar aqui à questão de número 13. Porque essa questão de número 13 ela é interessante. Porque ela diz que um projétil é lançado por um canhão localizado sobre um TEM que está com velocidade horizontal constante. Constante V0 em relação ao solo. Para um passageiro do trem, o canhão aponta para a frente formando um ângulo θ com a horizontal. Ou seja, e o projétil é lançado com velocidade de módulo igual a V1. Para esse passageiro, a altura máxima atingida pelo projétil em relação ao solo é h. Para um observador localizado no solo, qual é o ângulo de lançamento do projétil e a altura máxima? E aí o que vai acontecer? Se você pegar o observador no trem achando que está tudo realmente aí parado, você vai utilizar aquela equação V igual a V0 mais V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G delta S, no caso aqui, que é a equação de Torricelli. Daqui nós vamos tirar o quê? Nós vamos tirar a equação lá da altura máxima que nós já demonstramos em sala de aula, onde eu tenho a altura vai ser igual a V vezes o seno de θ dividido por 2G. Ou seja, o fato desse trem estar em movimento aqui com essa velocidade constante não vai influenciar no valor da minha altura. Agora, o que vai acontecer é que para um observador no solo, aí já estamos falando de um observador no solo, eu tenho uma componente horizontal em x, que vai ser V0 mais a velocidade em x, né? Velocidade resultante em x. Portanto, esse Vx será igual a V0 mais V cosseno de θ. Logo, para esse observador, o ângulo entre a resultante do movimento e a componente horizontal, ele vai ser o que? Esse ângulo, ele vai ser menor. Portanto, a altura será a mesma e a altura, apesar de ser a mesma, o ângulo ele é o que? Menor, o que caracteriza a resposta dada pelo item C. Voltando agora, só que para a questão de número 16. Considere dois corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Um dos fatores que pode ser observado tanto na eletrização por contato quanto na por indução é o fato de que, em ambas, torna-se necessário manter um contato direto entre os corpos. Deve-se ter um dos corpos ligado temporariamente a um aterramento. Isso ele está comparando ambas, por contato e por indução. Ao fim do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas elétricas e sinais opostos? Não necessariamente. Um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente? É uma alternativa interessante. E item é, para ocorrer, os corpos devem ser bons condutores elétricos? Também não. Até porque senão você não teria questões relacionadas a isolamento, você também não teria que a repulsão e atração a depender do tipo de carga que você está tendo aí e do tipo de eletrização. Então só sobrou o item D. Esse item D que diz que... Opa, não nessa. Isso aqui não.
aí. Só sobrou o item D, onde diz que um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente. Tanto que os demais exercícios que já fizemos ao longo das aulas, eles tratam justamente dessa eletrização e desse corpo que tem que estar inicialmente eletrizado. Ou pelo menos, ou seja, vai acontecer o seguinte, ele está no suporte e você aproximar uma carga positiva ou negativa que vai nesse corpo que está inicialmente em estado neutro, você vai ter a separação das cargas. Então, se for positiva, vai repelir as positivas dele. Se for negativa, vai repelir as negativas. Então, sobra o item D de dado. A questão 17 é uma situação que lembra muito o experimento que eu fiz em algumas salas com a bexiga, enchendo um balão, passando no cabelo para ver se ia ficar grudado na parede. Funcionou em algumas salas, em outras não. Diz o seguinte: ao se esfregar um canudinho de refrigerante com um pedaço de lã e aproximá-lo de uma parede, ele poderá ficar grudado na parede. E isso se justifica porque os prótons passam da lã para o canudinho, deixando o eletrizado positivamente, e isso prende aos elétrons dos átomos que estão na parede? Não. Item B. Ocorre uma transferência de elétrons de lã para o canudinho. Ao colocá-lo em contato com a parede, ocorre a descarga desse excesso de elétrons, ficando o canudinho preso até que a descarga termine. Também não. Ocorre indução de cargas elétricas na parede que passam para o canudinho, e devido à atração entre essas cargas, surge uma força elétrica que aumenta a força normal e equilibra o peso do canudinho. Nada a ver isso daí. Item D. Com o atrito, o canudinho se eletriza pela retirada de alguns de seus prótons, o que o deixa eletricamente negativo, sendo, portanto, atraído pelos prótons da rede. Essa alternativa é muito embaraçosa e também não tem sentido. Logo, sobra o canudinho fica eletrizado e, já que ele é um canudinho, provavelmente aí deve ser um canudinho de plástico ou não, ou de papel, e por ser um mau condutor não perde esse excesso de carga para a parede. Logo, ele fica preso a ela por forças elétricas entre as cargas do canudinho e as induzidas da parede. Por isso que quando você coloca o canudinho, o balão de festas de borracha atritado, ele fica lá no local. Ou seja, tudo isso por causa das forças elétricas que existem. Então, nesse caso, só sobra o item E. Essa questão é uma questão teórica, é bom pegar os livros de eletricidade lá, aqueles PDFs que falam sobre esse assunto de eletrização logo nos primeiros capítulos e dar uma releitura, fizer uma releitura. Eis então que surge a questão de número 18. A questão de número 18 é uma questão da FUVEST. FUVEST é a fundação que elabora o vestibular da Universidade de São Paulo, a famosa USP. E ele diz que nós temos aí 3 esferas condutoras idênticas, A, B e C, onde A tem carga positiva, B negativa, e estão eletrizadas com cargas de mesmo módulo que. E a esfera C está inicialmente neutra. Então nós aqui já sabemos que A, B e C. B menos Q e A mais Q. São realizadas as seguintes operações. Primeiro, toca-se C em B com A mantida a distância e em seguida separa-se C de B. Segundo, toca-se C em A com B mantida a distância e em seguida separa-se C de A. Terceiro, toca-se A em B com C mantida a distância e em seguida separa-se A de B. Podemos afirmar que a carga final da esfera vale. E aí nós temos as situações. Vamos tocar aqui, no caso, C com B. Então, tocando, eu vou somar a carga de C com a carga de B e dividir por 2. Carga de C vai ser 0 e carga de B é menos Q, né, porque é negativo. Então, divide por quanto? Por 2. Isso é igual a menos Q dividido por 2. Agora eu vou pegar C e vou tocar com A. Então eu vou ter menos Q sobre 2 e vou tocar com A, que é Q.
Consequentemente, eu vou pegar isso também e vou dividir por 2. E isso vai ser igual ao quê? A Q dividido por 4. Então aqui eu tenho a primeira situação, a segunda situação e vamos à terceira situação. Eu vou tocar A com B. Então A com B será Q dividido por 4 somado com a carga que nós temos menos Q sobre 2 dividido por 2. E isso daqui vai me corresponder a menos Q dividido por 8, que nesse caso aqui é a minha alternativa de Eva. Então é uma questão no qual você usa lá o princípio de eletrização. Então aqui eu terei QA mais QB dividido por 2, ou seja, junta e divide as cargas de forma que sejam iguais as quantidades. Passamos para a questão de número 19, que fala justamente do balão, do bastão eletricamente carregado, atraindo uma bolinha condutora X, mas repelindo uma bolinha condutora Y. Essas bolinhas X e Y se atraem na ausência do balão. Se essas forças de atração e de repulsão de origem elétrica, conclui-se que item A, Y está eletricamente carregada e X está eletricamente descarregada ou eletricamente carregada com carga de sinais contrários ao das cargas X e Y. B, ambas as bolinhas estão eletricamente descarregadas. Item C, X e Y estão eletricamente carregadas com cargas de mesmo sinal. Com certeza não, porque está tendo atração. Então, se está tendo atração, ó, como a questão mesmo mostra aqui, então esse item aqui já não pode ser. X está eletricamente carregada com cargas de mesmo sinal das do bastão. Também não. Y está eletricamente descarregada e X carregada. Também não. Porque está tendo essa atração e ele está dizendo que repele uma bolinha condutora. Então existe esse cenário. Ambas as bolinhas estão eletricamente descarregadas. Não, porque senão a outra não iria atrair. Então, por eliminação, a gente marca o item A. Simplesmente porque Y está eletricamente carregada e X está descarregada. Ou eletricamente carregadas com carga de sinal contrário às cargas de Y. Então também é uma questão de pura teoria. Bem, e por último, eu tenho aí a questão de número 20, que diz que 3 esferas de isopor M e NP estão suspensas por fios isolantes. Quando se aproxima o N do P, nota-se uma repulsão entre essas esferas. Quando se aproxima N de M, nota-se uma atração. Então aqui ainda tem as possibilidades de atração e repulsão. Então, quais são as compatíveis aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho que esfera, aqui é N e aqui é P. E o que é que vai acontecer? Eu tenho ambas positivas, então eu terei uma repulsão. O outro cenário, eu tenho M com N, onde M é negativo e N é positivo. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter o que agora? Uma atração. Ou seja, eu tenho inicialmente uma repulsão, que é o que ele está me falando, e depois eu tenho uma atração. Então, repulsão
e atração. Então M estaria com carga negativa, ok, N positiva e P positiva. Então essa possibilidade é uma. Aí passamos para outra. A outra situação. Eu tenho aqui carga negativa, com carga negativa, situação de repulsão. E nós temos aqui uma positiva com uma negativa. Lembrando que aqui eu tenho N e P. E aqui eu tenho M e N. Logo nessa outra aqui, eu tenho o que? Uma atração. Portanto, essa aqui também é uma possível alternativa. Por quê? M com carga positiva, N com carga negativa, ambas se atraem. E aí eu vou ter que N, já que ele atraiu aqui, está mais carregado negativamente. N, quando estiver perto de P, você vai ter uma repulsão. Logo, a única alternativa aqui viável para se marcar é a alternativa D de dado. Consequentemente, nós comentamos as nossas questões do TD. E assistam esse vídeo que é da parte 2, assistam ao vídeo da parte 1 e qualquer dúvida podem entrar em contato. De qualquer maneira, tentem resolver agora o TD sozinhos, porque vocês têm a resposta dessas 20 questões. Basta vocês sentarem e estudarem, porque nós teremos 5 questões da prova retiradas justamente dessa revisão. No mais, era isso. Muito obrigado e até breve.